Yuri, você apurou algo sobre o Kaique, que o que eu consegui ler de alguns amigos do Rio Grande do Sul é que o contrato dele com o Inter foi suspenso, né? Porque ele machucou O Bahia fora da também. área de trabalho e com o Bahia também vai receber INSS, né? Com o Bahia também. O contrato foi Você tá suspenso com o ligado que se Internacional, fosse, não. se fosse em outra época aí, ele não ia receber esse INSS, não, que ele ia descobrir que tinha uns 5 anos atrasado no Bahia. A hora que na justiça ia dar um. A mídia ia. Bomba! Bahia não recolhe FGTS de atletas. Aí pronto. Por causa da lesão do Desde Kaique, ia surgir 1500. toda. Pronto. Mas o Inter não rescindiu um contrato com a equipe do Internacional, Marinho. O Kaique teve seu contrato suspenso com o Internacional e com o Bahia também está suspenso esse contrato. Por quê? É uma lesão que o Kaique fez cirurgia, pelo que a gente pôde apurar, Marinho, ele quebrou a perna. Não foi, caiu, quebrou a perna. Ele quebrou a perna nas férias, em outras atividades. E aí, como não foi no local de trabalho, foi em outra coisa, aí sabe lá Deus o que é que ele estava fazendo, o Inter acabou solicitando essa suspensão do seu salário. E o Bahia também, por conta do tempo, por conta da legislação, também o salário do Kaique está suspenso. Ele é um ativo do Bahia ainda e também está emprestado ao Internacional ainda até o final da temporada. A expectativa é que ele fique aí 3, 4 meses afastados e aí, na sequência, o Kaique retorne ao Internacional para terminar o seu empréstimo, aí o Inter decide o que quer da vida dele. Mas ele está no Bahia, ele tá aqui em Salvador, a cirurgia foi feita aqui, o Bahia acompanha toda essa recuperação, e aí eu imagino que daqui a um mês, 2 meses, 1 mês e meio, quando essa lesão já estiver em um estágio maior de cicatrização, aí sim o Kaique retorne para Porto Alegre para terminar essa recuperação e aí voltar a jogar pelo time do Internacional. Mas salário suspenso das duas equipes. O R. Ponte tá perguntando se caiu de moto. Eu creio que não, porque aí seria acidente, seria divulgado. Embora alguns atletas, Yuri, têm contrato que é proibido andar de moto, né? Porque sabem do risco e tal. Só que eu creio que não, porque aí seria um Coisas que não acidente. Eu acho podem. que seria divulgado. Seria divulgado. O atleta se envolve num acidente de moto e quebra a perna, sei lá. Eu não vi o motivo da lesão, né? Eu apenas vi que o Kaique se machucou nesse período de férias de Copa do Mundo e tal, e que o Inter teria optado por suspender o contrato. Então, ele, a partir do 16º dia, ele recebe pelo INSS, ele fica encostado no INSS, né? E o Kaique, que tem um contrato com o Bahia, Yuri, até dezembro de 2029. O Kaique, ele era jogador do Manchester City, veio na primeira passagem emprestado para o Bahia, depois ele retorna para o Manchester City e é emprestado, eu acho que para o futebol português na segunda passagem, não lembro para onde foi, e agora ele tinha retornado no ano passado, foi para o Internacional e acaba tendo aí o seu contrato suspenso até tá recuperado e ver o que é que Bahia ou alguma outra equipe vai fazer, né? Pro Inter eu acho que não volta, viu, Yuri? Mas o Inter não falou assim, não, eu quero a rescisão, estou procurando para buscar a rescisão. Não. Apenas buscaram a suspensão por enquanto do contrato. Inclusive, ele está nos planos para que volte, se ele voltar em 3, 4 meses para a reta final de Campeonato Brasileiro. Ele está nos planos, por enquanto, do Internacional. Pode ser que retorne para lá ainda. Inclusive, o final da sua recuperação deve ser lá em Porto Alegre. A segunda parte da sua recuperação deve acontecer lá em Porto Alegre. Vamos ver o desenrolar dessa história. Um ativo do Bahia que, assim, quem sou eu para dar conselho a alguém? E também não foi pedido. Mas acho que está na hora do Kaique botar as ideias no lugar, pensar na sequência da sua carreira, da sua vida. Porque carreira de atleta, ao mesmo tempo que é muito boa, é muito positiva, ela acaba rápido. E Ela é ela pode curta. acabar ainda mais rápido, exato. E ela pode acabar ainda mais rápido a depender das nossas não, né, das suas escolhas. Quem dera fossem nossas. E só lembrando, né? Quem sai grandão agora é o repórter, não sei nem quem foi, não lembro. Mas quem sai grandão lá é o repórter que falou que o Inter tinha o histórico de contratar jogadores que se machucavam muito. E o Kaique deu risada, ironizou a pergunta e se machucou fora do Inter. E vai desfalcar o Inter agora. Barril, Nas viu? férias, pô. Barril. Pô, nas férias, pô. Assim, é,
Próxima pauta, A senão a mulher gente pediu vai pra pegar o acabar. copo em cima da É. geladeira. Deixa pra Antes lá, fosse viu? isso, pô. Mas, Antes fosse isso, mas enfim. acidente doméstico. Vamos. Aí seria Acho que fosse um acidente acidente doméstico. doméstico, eu acho que ia ser até relevado. Seria relevado até. Enfim, toca o barco aí, enfim, que se recupere, que vá bem no Inter, que seja comprado, adquirido. Fiado pode ser fiado, aqueles fiados, tipo. O Santos tá devendo o Mônaco de Jean Lucas, Yuri. É tipo, eu vendi, mas não pago o que eu devo, entendeu? O dinheiro caiu Vendi na e conta para recebi, outro fim, mano. mas não pago o que eu devo, irmão. Eu tenho outras prioridades aqui, viu, Mônaco? Não se meta, não. Exato, é tipo você compra alguma parada, ou você vende alguma parada, você vende um celular. Só que esse celular que você vendeu, você estava pagando as parcelas ainda. Aí você recebe o dinheiro à vista desse celular, você em vez de quitar esse celular, você fala, que nada, irmão, eu vou comprar outro celular aqui e deixa esse pra Se lá, fosse irmão. comprar outro celular, menos irmão, falou, vai pra praia, pai. Eu comprei outro celular, só que foi outro celular com problema, pô. Um celular defeituoso, aquele que trava e pronto, irmão. E virou essa bola Aí, de neve, agora ele tá devendo Gabriel os tá dizendo dois. aqui. Gabriel tá dizendo aqui, eles pagaram Tassiano. Vanessa que eles pagaram Tassiano, porque o Bahia meteu foi Tassiano como parte da moeda, pô. De boa, irmão. Tassiano aí, ó. Abate aí A que você sorte não do vai Bahia me foi essa, pagar pô. mesmo. O Bahia Abate aí falou, que você não rapaz, eu vai já me sei que você pagar não vai me mesmo. pagar. Aqui, ó, coloca aqui nessa negociação aqui, ó, o que eu tava te devendo aqui de Tassiano, ou o que eu tava te devendo de Gianluca, já joga nessa aqui de Tassiano. Porque, irmão, se eu for esperar esse dinheiro seu, aí que eu não vou ver tão cedo. O Bahia botou foi Tassiano pra mudar a vida dele. Que o salário de Tassiano, irmão, tá lá em cima. Tanto que assim, ó. é, eu falei disso em uma live, eu acho. O Bahia tentou até a volta do Tassiano, mas tinha isso, de salário alto. E Tassiano até então estava se dando bem com o Vojvoda, né? Então preferiu permanecer, embora goste muito do Bahia, Tassiano. Acho que é o clube que ele mais se identificou, viu, Yuri? De todos que o Tassiano rodou e tal, acho que o Bahia foi onde ele ficou mais identificado. O Jadson Barbosa, ele mandou aqui, sobre Cauê Furquim, teve algum BO ou tudo 12 por 8, tudo normal? Na seleção. Graças a Deus, tudo bem com o Cauê Furquim. Não sei se ele tá falando em relação ao Bahia ou na transação com o Corinthians, se deu algum BO. Não, tá tudo ok com o Cauê Furquim nos dois sentidos. Tudo que aconteceu na negociação foi dentro do direito, né? Dentro do contrato, dentro do que a lei permite, e não estava treinando ontem, por exemplo, porque está com a seleção. O Cauê Furquim, aquele mesmo ano que teve o Del e o Juan Pablo na temporada passada, o Cauê Furquim está tendo nessa temporada, né? De tá na seleção, concentração, amistosos, preparação para o Mundial, que o Mundial Sub-17, eu acho que agora é anual. Todo ano agora tem Mundial Sub-17. Então esse ano tem Mundial novamente. Enfim, e o Cauê Furquim vai representar a seleção brasileira. Yuri, você apurou algo sobre o Kaique, que o que eu consegui ler de alguns amigos do Rio Grande do Sul é que o contrato dele com o Inter foi suspenso, né? Porque ele machucou fora da área de trabalho e com o Bahia também vai receber INSS, né? Com o Bahia também. O contrato foi Você tá suspenso com o ligado que Internacional, não. se fosse em outra época aí, ele não ia receber esse INSS, não, que ele ia descobrir que tinha uns 5 anos atrasado no Bahia. A hora que na justiça ia dar a mídia ia. Bomba! Bahia não recolhe FGTS de atletas, aí pronto. Por causa da lesão do Kaique, ia surgir toda. Pronto. Mas o Inter não rescindiu um contrato com a equipe do Internacional, Marinho. O Kaique teve seu contrato suspenso com o Internacional e com o Bahia também está suspenso esse contrato. Por quê? É uma lesão que o Kaique fez cirurgia, pelo que a gente pôde apurar, Marinho, ele quebrou a perna. Não foi. Caiu quebrou a perna. Ele quebrou a perna nas férias, em outras atividades. E aí, como não foi no local de trabalho, foi em outra coisa, aí sabe lá Deus o que é que ele estava fazendo. O Inter acabou solicitando essa suspensão do seu salário. E o Bahia também, por conta do tempo, por conta da legislação, também o salário do Kaique está suspenso. Ele é um ativo do Bahia ainda e também está emprestado ao Internacional ainda até o final da temporada. A expectativa é que ele fique aí 3, 4 meses afastados e aí, na sequência, o Kaique
retorne ao Internacional para terminar o seu empréstimo, aí o Inter decide o que quer da vida dele. Mas ele tá no Bahia, ele tá aqui em Salvador, a cirurgia foi feita aqui, o Bahia acompanha toda essa recuperação, e aí eu imagino que daqui a um mês, 2 meses, 1 mês e meio, quando essa lesão já estiver em um estágio maior de cicatrização, aí sim o Kaique retorne para Porto Alegre para terminar essa recuperação e aí voltar a jogar pelo time do Internacional. Mas salário suspenso das duas equipes.